Olá, pessoal! Meu nome é Selma Boiron e eu sou a apresentadora do podcast Corpos no Mundo, Conexão Brasil-Portugal. Este é o conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você também pode ouvir essa história gratuitamente nas plataformas de áudio como Spotify e Deezer. Se inscreva no canal e deixe seu like aqui na história. Corpos no Mundo. Conexão Brasil-Portugal. Eu sempre tive o sonho de morar fora. Eu me matriculei no curso de Direito só para isso. Eu queria fazer relações internacionais, mas como eu não sabia falar inglês, me matriculei em Direito e arranjei um intercâmbio para a Irlanda. Meus amigos ficaram, mas Hannah, você é louca. E eu nem aí. Com 19 anos eu fui para lá. Aí já sabe, arranjei um trabalho, emendei no outro e fui ficando. Mas teve uma hora que eu fiquei cansada de tanto um emprego precarizado. Resolvi voltar para Paraíba para fazer relações internacionais. Voltei com 21 anos e foi aí que eu conheci Miguel. O Miguel foi uma fanfic que deu certo. Tava rolando um festival de cinema em João Pessoa e a gente se conheceu assim logo no primeiro dia. Ele é português da cidade de Guimarães e realizador de cinema, artista plástico, escritor e um monte mais de coisa. A gente ficou assim umas 5 horas seguidas conversando sem parar. E além de bonito, esse lado dele também da produção artística me chamou muita atenção, porque eu sempre fui muito disso também. E ele também é uma pessoa que já tinha viajado muito, trocamos figurinhas de lugares que já fomos e ficamos juntos o festival todo. Quando chegou no final, ele resolveu ficar. E 8 meses depois, casamos. Eu falo que ele foi uma fanfic que deu certo e é verdade. Só que Miguel não estava arranjando trabalho, de jeito nenhum. Foi em galeria de arte, agência de publicidade, nada. Aí começamos a conversar sobre vir morar aqui em Portugal. Eu já tinha esse desejo de morar fora de novo. Tinha a ideia de que se eu tivesse um diploma de fora do país ia ser uma boa e tal. Aí eu topei e em 2015 viemos morar em Guimarães. Eu não tinha ideia do que era Portugal. Eu nunca nem tinha comido um bacalhau antes de vir para cá. A única expectativa que eu tinha é de que desse certo. E eu achava que, por falar português, ia ser mais fácil, mas não foi, não. Eu tive uma chegada muito violenta. Guimarães é uma cidade muito mesquinha. E é literalmente muito pequena fisicamente. E muito mesquinha de comportamento. Parece que tem uma abóboda de vidro cobrindo a cidade assim, ninguém entra e ninguém sai há 500 anos. É uma cidade que tem um cheiro de mofo. E eu cheguei, tinham pouquíssimas pessoas racializadas aqui. Todo mundo me encarava, né? As velhinhas do mercado, as pessoas na rua. Teve um dia que eu atravessei uma praça e ouvi um olé, 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 olha o chimpanzé. Portugal não olha para essas feridas abertas. Tinha colônia até ontem, 1974. Os colonizadores estão aqui, agora. É tipo o avô de alguém. A educação ainda é a mesma que era dada em Salazar. As crianças portuguesas ainda aprendem que o português não invadiu antigas colônias. Aprendem que chegou para botar ordem na casa. Aí, eu cheguei. Trabalhei em restaurantes e foram experiências horríveis. Sofri muito racismo, muito machismo. Eu não sou uma mulher negra retinta. Então é aquela hipersexualização da mulher mulata, exportação, sabe? Eu já ouvi, soube que aquela mesa tinham 2 gays porque Hannah passou e ninguém ficou olhando para a bunda dela. Teve uma vez que eu estava limpando a mesa e o cara que estava sentado foi e pegou na minha mão. Eu passo ainda aqui por dupla xenofobia, tanto dos portugueses quanto dos brasileiros do Sul e do Sudeste. Quando o Miguel fala que é casado com uma brasileira de João Pessoa, as pessoas falam, nossa, mas logo do Nordeste. Eu pensei muitas vezes em voltar para o Brasil. Mas o que me fez ficar aqui foi não ter nada em João Pessoa para mim, além da minha família. Foi meu companheiro estar aqui e, principalmente,
esse cansaço de recomeçar a vida. Eu não queria recomeçar do zero, então eu escolhi ficar. Mas fui construindo muralhas ao meu redor para tentar me proteger. Eu deixei de usar roupa justa. Achava que usar roupa folgada ia me proteger. Eu fui falando cada vez menos por causa do meu sotaque. Eu fui me podando, me escondendo e fui me matando aos poucos, assim. Quando eu deixava de falar, eu me matava. Mas, como diz Audre Lorde, o teu silêncio não vai te proteger. Porque na Paraíba eu sempre tive em meios muito brancos. Eu estudei num colégio particular, fiz direito numa universidade estadual, andava com umas mulheres bem padrão, sabe? Tipo lourodonto. E eu era a menina para quem os meninos chegavam para perguntar das amigas e não de mim. Na época, eu não tinha palavras. Eu não sabia que nome dar para tudo isso. Eu me incomodava, é claro, mas eu não sabia nomear. E se você não sabe nomear isso, isso não existe, né? E foi só aqui em Portugal que eu comecei essa jornada de me entender enquanto uma mulher negra, brasileira, nordestina, da Paraíba, afrodiaspórica. Eu fui estudando, vi muitas videoaulas. Comecei a me educar muito a partir da internet. Passei pela minha transição capilar. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas a pandemia foi um momento muito bom para mim. É um sentido muito egoísta, eu sei, porque ninguém da minha família morreu, né? Mas foi quando eu pude parar, estudar e me dedicar aos meus estudos. Aqui eu só consegui entrar na universidade em 2018, 3 anos depois de me mudar. E só fiz 6 meses, porque eu não conseguia conciliar com o trabalho. Então eu tive que trancar. E só no final de 2019 é que eu consegui voltar. Aí eu pensei, vou ganhar menos, mas vou continuar com os estudos. Eu não estou aqui para continuar sendo empregada de mesa. Não, e eu entendo assim que para muitas pessoas isso está ok. Mas essa nunca foi minha vontade. Aí, na pandemia, eu pude me dedicar a mim. Eu mergulhei para dentro de mim. Até para me proteger das notícias. E foi a partir daí que eu encontrei a literatura produzida por mulheres. E minha vida tomou, assim, outro rumo. Foi a primeira vez que eu consegui me ver dentro de um livro. Foi a primeira vez que eu pude ver minhas histórias dentro de um livro. E foi a primeira vez que eu percebi que eu podia escrever. Que eu poderia sentir esse caminho da literatura. Que haveria outras pessoas que queriam me escutar, como eu quero escutar o que essas mulheres têm para dizer. Então, esse meu contato com a literatura feita por mulheres pretas é basicamente o que me salvou. E o que me salva todos os dias. E foi também na pandemia que eu li Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Eu lia no telemóvel, no tablet, eu entrava madrugadas. Eu tô com miopia agora e eu acho bem que foi por causa disso. Mas, nossa, ele significou muito para mim, em muitos sentidos, em muitas camadas. Eu aprendi imensamente sobre o Brasil. É um romance histórico sobre o que não contam pra gente. A escravidão não foi pacífica. Houve muitas revoltas. A revolta dos malês, as confrarias negras. E a partir desse livro eu fiz muitas pesquisas e estudos. Esse livro fez parte desse processo de recuperar essa Hannah que se escondeu e se calou por tanto tempo. É muito importante. Esse livro é muito importante para mim. E é por isso que os projetos que eu estou hoje têm me ancorado tanto aqui. Eu sou curadora e coordenadora de um clube de livro onde eu trabalho com literatura de mulheres negras em África e diáspora. Também faço parte de um grupo de mulheres e pessoas não binárias negras. E a gente se reúne uma vez ao mês para fazer caminhadas. É muito potente. Muitas mulheres pretas juntas caminhando dentro de um espaço seguro. É maravilhoso. Um aquilombamento.
E tem gente do Brasil, de Cuba, do Reino Unido, dos Estados Unidos. Isso tudo é um sopro de vida. E tem tornado essa minha vivência aqui em Portugal mais casa, sabe? Eu ainda não me sinto adaptada, mas estou assumindo uma posição de construir uma adaptação com muita faca nos dentes, muita ira nos olhos, com esse sentimento de que esse lugar também é meu, sabe? E o cheiro de mofo de Guimarães tem dado lugar a um cheiro de esperança através dos imigrantes. Tem acontecido muita coisa boa nessa cidade. Muitas portas estão se abrindo através da literatura. E isso tem a ver com as pessoas que têm cruzado meu caminho. E é claro que esse processo todo me fez refletir muito sobre minha relação com Miguel. Ele é um cara branco e eu me descobri uma mulher negra com ele. Essa questão da palmitagem, esse processo existe sim no Brasil. E eu sou fruto disso. Meu pai é branco, minha mãe é negra. Eu penso muito sobre estar com meu companheiro branco, europeu, português. Mas mesmo com letramento racial, ninguém joga amor fora. E a gente conversa muito sobre isso. E a gente é muito honesto um com o outro. A gente tá junto há tanto tempo por causa desse lugar de escuta, né? É entender que é um processo de aprendizado tanto meu quanto dele. E eu questiono, eu pergunto a ele, e quando a gente tiver um filho? E quando você for pro colégio e chamarem seu filho de macaco? O que é que você vai fazer? Nossa, eu sofro muito com as notícias do Brasil. E eu ainda considero a minha casa. Quando me perguntam se eu quero voltar, eu sempre digo que sim. Pode não ser amanhã ou daqui a 10, 15 anos, mas eu vou voltar. Não faz sentido para mim ter todo esse acesso e não contribuir de forma alguma com o meu país. E eu sinto muita falta da gente, do brasileiro, né? A gente tem uma resiliência do tipo que tá tudo um caos, mas hoje é sexta-feira, bora comer um churrasquinho, bora tomar uma cerveja. É também um companheirismo de, bora tomar um açaí, dar uma voltinha na praia. Eu sinto falta da maneira leve que a gente se relaciona com os outros. Mas eu ainda quero fazer muita coisa aqui. Eu vou me formar em estudos portugueses no ano que vem e tô, assim, muito inspirada com os meus projetos. Esse caminho que eu tô trilhando de estar construindo uma comunidade, um aquilombamento, as pessoas que eu tenho encontrado, tudo isso é minha casa. Faz parte de quem eu sou agora. E eu quero continuar esse processo, quero continuar abrindo os caminhos para que outras pessoas racializadas possam passar. Eu quero que os caminhos se tornem mais fáceis, mais abertos e que essas próximas gerações possam sonhar mais, fazer mais, ser mais, muito mais. Você ouviu uma história baseada nos relatos de Hannah Bastos, interpretada pela atriz Laís Medeiros. E, sabe, e foi aí que, dentro desse processo, desses processos, dessas buscas da universidade e tal, que eu conheci a literatura produzida por mulheres, e aí que tudo isso tomou um outro rumo, que foi a primeira vez que eu consegui me rever dentro de um livro. Foi a primeira vez que eu consegui rever minhas histórias dentro de um livro. Foi a primeira vez que eu percebi que eu poderia fazer coisas, sabe? Que eu poderia realmente seguir esse caminho da literatura, que haveria outras pessoas que provavelmente também queriam me escutar, como eu quero escutar o que essas mulheres têm para dizer, porque elas falam comigo, por vezes, e eu aprendi imenso. Eu não tinha palavras para dizer as coisas que eu estava sentindo, mas eu li alguém que disse o que eu estava sentindo. E é muito confortante saber que havia palavras para aquilo tudo, para aquele turbilhão de sentimentos, de descobertas, de identidade, de violência. E havia palavras para aquilo tudo. Alguém escreveu aquelas palavras.
Este podcast é uma realização do coletivo Corpos no Mundo. Siga a gente no Instagram, @corposnomundo. A história que você ouviu aqui vira conversa por lá. Esta temporada é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ 2.